Bate-papo. Estamos recebendo aqui no Panorama, nesta manhã da segunda-feira, o Jonathan Bremstrup. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Teutônia, já foi vereador, ele foi por um mandato vereador na cidade, já foi prefeito e nesse momento atua em um dos cargos importantes do governo do estado do Rio Grande do Sul. Jonathan, como vai? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Uma satisfação muito grande voltar aqui a esses microfones, né, e poder conversar não somente com a comunidade teutoniense, mas com a comunidade regional e todos que nos acompanham. É um fato que voltamos à disputa da prefeitura nesse ano? É um fato. Esse já é um fato, sim, né? Nós somos pré-candidatos neste momento, né, por força da legislação, mas estamos construindo essa candidatura juntamente com o PSDB de Teutônia e também com outros partidos que estão se somando a nós nesta caminhada, para que a gente possa apresentar lá na frente a nossa proposta para o município de Teutônia. União Brasil é certo que vai contigo? Sim, União Brasil, nós já temos essa construção feita, essa conversa feita, né, com o presidente do partido. Fizemos inclusive um evento agora, há umas 2 semanas atrás, em Teutônia, juntamente, né, um evento conjunto, né, um ato de filiações, de lideranças, a fim de que este partido possa lá na frente apresentar também a sua nominata de vereadores e também a possibilidade de compor na majoritária com o PSDB. Nós temos uma situação em que só vai se confirmar nas convenções, mas é a possibilidade da cidade de Teutônia ter pelo menos 5 candidatos, 5 nomes na disputa, no pleito pela prefeitura, pela administração da cidade. Como candidato ou pré-candidato avalia? Olha, nós que estamos na vida pública, né, nós não podemos escolher com quem, ou melhor, ou contra quem, né, iremos concorrer numa eleição. Obviamente que quando você tem um número maior de candidatos, né, você tem uma pulverização maior também dos votos. Eu sempre faço a comparação com o município de Estrela, né, que na última eleição teve 6 candidatos a prefeito, o prefeito foi eleito com 30%, 30,03%, ou seja, 70% por não ter segundo turno, 70% da população não votou naquele candidato, que aumenta muito a responsabilidade, né, do gestor em fazer uma grande gestão, porque você tem ali, em Teutônia nós estamos esperando 5 candidaturas, ou seja, 5 propostas diferentes, né, algumas propostas obviamente que se conectam, que são muito parecidas, mas é uma responsabilidade muito grande no momento que você tem tantas propostas para que você faça um grande governo, né? Isso é até uma provocação para que se faça uma grande administração. Então, independente de quem forem ou quem for os candidatos, né, eu sempre digo que nós temos que estar preparados para apresentar a melhor proposta para que o eleitor possa fazer lá na frente a melhor decisão, né, do seu voto. Então, Teutônia nunca teve, né, um número tão grande de candidatos. Será a primeira vez. Nós já tivemos eleições lá, se não me falha a memória, com 3 candidatos, talvez 4 candidatos, mas 5 ou 6 candidatos, né, que pode acontecer. Vai ser a primeira vez, então vai ser uma nova experiência e nós estaremos, obviamente, apresentando a nossa proposta e temos que estar preparados para esse debate de ideias. Não está descartado, né? 6 candidatos lá em Teutônia nesse ano de 2024. Jonathan, há cerca de 30, 40 dias atrás, nós entrevistamos aqui a Aline do PL, que é vice-prefeita eleita em Teutônia, e a partir da tua, de acordo com as informações trazidas por ela, a partir da tua aproximação com o atual prefeito Fornec, causa uma ruptura na base do governo. Qual é a tua avaliação? O que tu fala sobre isso? Tive a oportunidade de manifestar algumas vezes sobre esse assunto, com muita tranquilidade também. Na verdade, a minha aproximação ela sempre foi com Teutônia, né? Então, independente quem for o prefeito, mesmo que nós sejamos oposição no campo político, né, divergimos durante o período eleitoral de questões de ideias, de formas de fazer, eu sempre tive muita, né, aproximação com o município de Teutônia
pelo espaço que eu ocupo no governo do estado hoje como chefe de gabinete da Casa Civil do estado do Rio Grande do Sul, e tendo essa interlocução com o prefeito, com os secretários, a fim de auxiliar o município, né? Obviamente que com Teutônia nós temos uma aproximação muito maior do que com os outros 496 municípios do estado, por ser de Teutônia, por ter sido vereador, por ter sido prefeito. Então me causou muita estranheza, né, no momento em que nós... eu, na verdade, na primeira semana, quando assumi esse cargo na Casa Civil, lá em 2021, na primeira semana, quando assumi esse cargo, já fui visitar o prefeito, me colocando à disposição. Havia perdido aquela eleição, né, uma disputa acirrada no campo político, o que faz parte. Nós perdemos, às vezes ganhamos, mas nós temos que estar sempre trabalhando em prol da coletividade. E não foi diferente, né? Foi isso que aconteceu lá em Teutônia. Não houve aproximação política, houve sim a minha interlocução junto ao governo do estado para liberação de recursos, né, para a área de pavimentação, para a área da saúde, para diversas necessidades do município de Teutônia, ao qual a municipalidade me acionava, e eu sempre tentei auxiliar, mesmo sendo, né, de oposição ao prefeito de Teutônia, ao governo municipal de Teutônia, não concordando em diversos aspectos com a forma de trabalho do governo do Fornec e da Aline, né, que foi a vice-prefeita eleita juntamente com o prefeito, né? Mas na verdade tem algumas questões na política que a gente compara com o quero-quero, né? Que ele faz barulho longe do ninho, ou seja, ele quer desviar o foco. Nós sabíamos que a vice-prefeita, ela já havia feito uma filiação partidária num partido que em nível nacional diverge totalmente do partido do prefeito lá de Teutônia, que é o PL e o PDT, ou seja, um partido de centro-esquerda, que é o PDT, com um partido de extrema-direita, que é o PL. Não há convergência, né? E ela, tentando buscar um espaço dentro deste partido, precisou achar um culpado para se descompatibilizar, vamos dizer assim, do governo, talvez por ela não ter conseguido ou não ter tido dentro do governo o sucesso que esperava que tivesse, e aí arrumou, né, alguém para colocar a responsabilidade nisso. Eu, na política, sempre assumi as minhas responsabilidades com toda tranquilidade. Eu digo mais uma vez aqui que em Teutônia nós seremos oposição ao atual governo, né, e a pergunta que eu faço, né, para essa pessoa, para a vice-prefeita de Teutônia, é se agora, porque ela disse que onde o Jô estiver, ela não vai estar, né? Uma semana depois nós estivemos junto em Porto Alegre, lá na Assembleia Legislativa, numa pauta extremamente importante para a Teutônia e a região, que é a questão da cooperativa Languiru, né? Ou seja, tem muitas coisas que nos unem, que nos aproximam, que são as pautas que resolvem e melhoram as vidas das pessoas. Então, o que eu pergunto é o seguinte: agora que eu estou aqui declarando que sou oposição ao atual governo, ela que é pré-candidata no município de Teutônia, será que também fará oposição ao atual governo, que ela fez parte? Como vai ser o posicionamento, né? Porque no momento em que você justifica que uma pessoa é responsável por uma decisão tão importante como deixar uma administração, né, abandonar um governo, agora que nós dois somos oposição ao atual governo em Teutônia, qual vai ser o posicionamento, né? Como vai acontecer esta candidatura de oposição ao atual governo dela, né? Então isso fica muitas dúvidas aí, né, nesse sentido, mas com toda certeza, com toda tranquilidade, Teutônia sempre esteve e está acima de qualquer vaidade e questão política, independente quem for o próximo prefeito, né, que pode ser eu, ou também pode ser um dos outros pré-candidatos. Eu vou estar sempre à disposição do município nos cargos e nas posições que eu for ocupar futuramente, né, dentro da vida pública. A minha missão é realmente sempre estar à disposição da população. Jô, ao longo da tua vida pública sempre houve uma relação muito próxima, quase que um slogan, né, de ser o filho do Ricardo. Como que vai ser nessa campanha? Qual a participação dele? Olha, meu pai foi prefeito 2 vezes em Teutônia, né, foi candidato a deputado estadual, me ajudou muito, na verdade é o meu
é quem me incentivou a entrar lá atrás, em 2008, como candidato a vereador, depois sendo eleito na eleição. E com muita tranquilidade ele vai estar auxiliando naquilo que estiver dentro do alcance dele, né? Ele não é candidato, né? Ele nem quer mais. Nós temos uma empresa familiar que, né, minha irmã, meu irmão e meu pai tocam a empresa, então ele está dedicando a sua atenção prioritariamente a isso, e também, né, com os conselhos, com os ensinamentos, com os aprendizados, com os acertos e com os erros que ele já teve, né, ele pode aí estar auxiliando também naquilo que for necessário. Como é que tu classifica ele hoje? Como um articulador político ou como um incentivador teu na campanha que vem por aí? Meu pai, né? Primeiro que ele é meu pai. É que é difícil desmembrar esse não negócio. tem como, né? Então, assim, é uma pessoa que é muito respeitada nessas questões de articulação política, né? Especialmente lá no município de Teutônia. Conhece a população, as pessoas conhecem muito bem ele. Então ele vai poder atuar em várias posições, né? E incentivador já é porque já conseguiu me incentivar, né, a estar neste meio. E agora, dentro da campanha, certamente vai ter muitas atribuições aí para que ele possa auxiliar. Jô, essa campanha ela é diferente da campanha do passado, né? A cada 4 anos a gente tem um monte de mudança, uma configuração diferente. O que tu imagina que vai ser o principal desafio? Claro que a gente que está vendo de fora pensa que ter 5 candidatos, a possibilidade de ter 5, seja um grande desafio. Mas o entendimento que as coisas mudam, né? Hoje a gente vai ter muito forte, esse ano a gente vai ter muito forte, mais do que no passado, a força das redes sociais e os desafios, as facilidades, os desafios que elas nos trarão, né? E para os candidatos muito mais, e para a imprensa vai ser um grande desafio, para os candidatos muito mais. Pensando em todo esse cenário, qual vai ser o grande desafio? Eu estou indo para a minha 6ª eleição, né? Como candidato. Então, desde os meus 18 anos, né, praticamente todas as eleições municipais, eu concorri em Teutônia e agora essa última como candidato a deputado estadual. Olha, nós temos desafios múltiplos, né? Primeiro na eleição, né? Eu acho que realmente mais do que nunca as redes sociais, nós entender como vai funcionar nessa eleição a questão da inteligência artificial, né, neste processo é algo que preocupa, sim, né? Eu tenho visto algumas notícias aí em relação a isso, a própria Justiça Eleitoral pensando como fazer para tratar, né, esse desafio aí das questões relacionadas à inteligência artificial, para que ela venha para auxiliar e não para desconstruir imagens ou qualquer outra coisa nesse sentido. É um prazo menor, né? A eleição ela tem 45 dias, propriamente dita, né? Que você pode fazer campanha, pedido do voto, né? Apresentação das propostas com plano de governo. E nós teremos um grande desafio no município de Teutônia. Ele é um desafio regional, mas ele implica especialmente Teutônia, que é a questão orçamentária, que são os impactos, né? Dessa questão da cooperativa Languiru. Nós temos uma previsão aí de perda ou diminuição da arrecadação na casa de 15 milhões de reais a partir do ano que vem no município de Teutônia. Qual é o orçamento hoje? Está em torno de 200 milhões, 200 e alguma coisa. Quase, né? 10%. É quase 10%, né? E de um recurso que é muito importante, mas mais do que a questão orçamentária, é um novo momento, é um desafio, porque você, né? Claro, nós temos agora, amanhã inclusive, a assinatura da sanção da lei, aquela que permite a negociação da cooperativa Languiru com a JBS, o governador sanciona amanhã à tarde essa lei, mas nós temos inúmeros integrados envolvidos nesse processo, que é uma bola de neve, ou seja, né, se você não retomar as atividades o quanto antes, você vai tendo cada vez mais, né, prejuízos, e a gente precisa saber lidar com este novo orçamento. De onde você vai tirar, onde é que você corta, né, ou qual vai ser a prioridade do governo, para que você tenha as condições de atender da mesma forma como vinham sendo atendidos, né, porém com menos recursos. Então esse é um novo desafio. Uma outra questão que eu sempre pondero, né, e aí a cooperativa Languiru
nós não estamos aqui politizando a situação, mas ela sempre foi parceira de grandes projetos e programas no município de Teutônia, na área social, né, na área ambiental. Hoje nós não temos mais essa certeza, né, dessa possibilidade, dessa parceria, porque ela investia recurso e tudo mais, né, no município. Então, Teutônia foi e é caracterizada pelo sistema cooperativo. Nós precisamos resgatar isso. Na minha visão, esse é um dos grandes desafios que nós teremos pela frente, além, obviamente, de né, necessidades de outros investimentos em outras áreas, na área da educação, na área da segurança, né, na área social, na saúde pública. Nós teremos grandes desafios pela frente por conta dessa diminuição da arrecadação. Agora você tem que ser, você precisa ser, né, criativo nesses momentos. E é aí que você precisa de um gestor, um líder, alguém para liderar esse processo. Eu sempre brinco, mas é uma realidade, que administrar Teutônia era mais ou menos como administrar uma multinacional, uma empresa muito boa, com recurso, né, um município com gente trabalhadora. Vou pegar um exemplo aqui, numa empresa na região que a gente sabe que é uma empresa bem sucedida, que todo mundo conhece. Por exemplo, a Fruc. Ela já é uma marca conceituada no mercado, né, tem muita... trabalha com muita divulgação. Hoje, talvez seja muito mais fácil de administrar a Fruc do que foi lá atrás, quando ela foi iniciada, né, com a família Eggers, né, lá no passado, né, quando começaram a fazer tudo. Teutônia estava nesse patamar. Era uma cidade muito boa, porque tinham e tem grandes empresas, grandes empresários. Agora, em momentos de dificuldade, você precisa ter uma liderança, você precisa mostrar o caminho, você precisa inovar, entendeu? Então, na minha visão, este é um momento de desafio em Teutônia. É um momento desafiador, sim. Nós precisaremos reencontrar algumas necessidades, reencontrar algumas prioridades de investimentos para que a gente possa atrair novos negócios para Teutônia, para garantir mais recurso, né, para ampliar o nosso orçamento, para que a gente possa oferecer bom serviço para a população. Então, é um momento desafiador, é um momento divisor de águas, e é nesse momento que nós precisamos de um prefeito, de um gestor, alguém que lidere este processo. Da minha parte, a última questão. Jonathan, em relação e fazendo uma comparação com o Jonathan Brempso, prefeito eleito, na vez que tu assumiste lá a cidade. Tu mantém uma base de pessoas, tu mantém uma base do pessoal que trabalhou contigo como secretário, as pessoas que estiveram na linha de frente, lá no fronte, assumindo o rojão junto contigo. Tu muda completamente depois que tu assume um cargo importantíssimo no governo do estado, bem mais amadurecido, dá para se dizer assim. Como é que vai ser a tua postura em relação ao pessoal? Como nós falamos antes, né, como é um momento diferente, é uma eleição, é uma nova eleição, né, nós temos 5 candidatos, na última eleição nós tivemos 3 candidatos, então os grupos eles acabam se pulverizando, né, mas a grande maioria, né, eu diria assim, 70% das pessoas, das lideranças que estiveram comigo na última eleição, permaneceram, né. Nós ampliamos agora, na verdade nós tivemos uma perda, né, vou tratar como perda, de um vereador em Teutônia, né, que é o vereador Valdir Griber, foi meu chefe de gabinete, foi meu assessor, que decidiu por outros caminhos. Existia esse prazo agora, né, de descompatibilização de janela partidária, então ele tomou essa decisão, e nós filiamos 2 novos vereadores no PSDB em Teutônia, que é o vereador Hélio Brandão e a vereadora Neide, ambos de outros grupos, né, de outro partido, que se somaram ao nosso grupo, né. Também tivemos aí a filiação de diversas lideranças na semana passada no União Brasil, que eram provenientes do PDT, que é o partido, né, do atual prefeito, mas que por diversos fatores, por não concordar, enfim, buscaram o nosso grupo também e se somaram ao nosso projeto.
Cada eleição é diferente, né? Nós temos uma eleição pela frente, nós temos feito pesquisas de acompanhamento, nós temos percebido que o caminho está bem traçado, que é este o caminho. Tá? Agora nós estamos buscando aí que tenhamos uma ótima nominata a vereador, né? Nós teremos 24 candidatos, 12 pelo PSTB, 12 pela União Brasil, que é o número limite. Nós já temos os pré-candidatos, né, a vereadores e vereadoras. Isso é muito importante. Esta, na minha avaliação, foi uma das deficiências na última eleição, né, essa articulação com o Poder Legislativo, mas especialmente durante a eleição nós tínhamos uma nominata que não teve capacidade de fazer uma grande votação. Tá? Então essa foi uma grande preocupação que nós tivemos. Montamos um belíssimo time, né, que no momento adequado vai ser apresentado. Muito bons os candidatos, realmente, os pré-candidatos. E acho que esse é um dos fatores que vai fazer a diferença na eleição, porque eu sempre digo, os soldados, né, o exército do candidato a prefeito são os candidatos a vereadores. Eles que vão lá, que visitam, que conseguem chegar em mais casas, que conseguem falar com mais pessoas. O candidato a prefeito é um só, né? Então, a gente precisa de um grande time, um grande exército, e eu percebo que existe uma motivação muito grande da nossa militância, que já está se articulando aí, que certamente vai ser um grande trabalho. Jô, bom falar contigo, bom recebê-lo aqui, e certamente então depois das convenções a gente volta a falar então provavelmente como candidato. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, uma excelente semana aí e estou sempre à disposição. Obrigado.